pessoal! Como vão vocês aí do outro lado? Pois nós aqui deste lado, no podcast Sou Social, hoje vamos ter uns momentos muito doces, porque nós vamos falar de um projeto chamado Doce Outubro, que levou essa doçura para várias entidades da nossa cidade de Caxias do Sul. E aqui com a gente hoje nós temos 3 damas. A Jaqueline Ros, que é a coordenadora desse projeto Doce Outubro. Bem-vinda, Jaque. Obrigada. A Clauciene Hidiger, que é madrinha, uma das madrinhas da Casa Anjos Voluntários. Depois ela vai contar pra gente como é que funciona esse sistema de ser madrinha dessa entidade tão querida que ajuda tantos jovens. E também nós estamos aqui com a Elizabeth Padilha. Bem-vinda, Elizabeth. Bem-vinda, Clau. Obrigada. A Elizabeth é da SCAN, a nossa associação caxiense de atenção ao idoso. Atenção ao idoso. Então vamos lá, gente, vamos começar o nosso bate-papo e vamos ver então, já que por onde que o Doce Outubro andou. Já estamos no final do mês, né? E você deve ter muita história para nos contar, histórias doces. Olha, uma grande satisfação estar aqui hoje. Meu coração está extremamente gratificado, alegre, porque um projeto que nasceu de uma ideia que eu compartilhei no grupo das Jaques e Batizadas, de nós levarmos 3 tortas, 3 bolos festivos para o dia 30 de outubro na SCAN, que era o encerramento do mês do idoso, que o dia do idoso é 1º de outubro. Levei, todos... O pessoal do grupo achou muito válido, né? Nosso grupo sempre tem uma temática social. A gente gosta muito de celebrar, de festejar, mas a gente nunca esquece a parte social, solidária, de generosidade com outras pessoas. Porque festejar sem um olhar de ternura, ele não tem o mesmo sabor. E aí eu bolei esse nome, Doce Outubro. A Klemer fez uma arte linda, que eram várias mãos, e a nossa ideia era juntar R$1.000 para essa mesa de doces da SCAN. Aí surgiu a Casa Anjos, por intermédio da Clau, da Vivi Smiderli e da Stanis, que são madrinhas, e também da Jaque Cavagnoli, ajudar o Murialdo Santa Fé. Aí a nossa meta foi para R$2.000. E claro, nós imaginávamos, torcendo que desse certo. E nossa surpresa foi que deu muito certo. Nós conseguimos, além dessas 3 entidades, nós conseguimos ajudar a Pátina, numa ajuda surpresa, e o Lar da Velhice São Francisco, que foi o projeto de uma das meninas, filhas da Rejane, a Rafa, que bolou essa ideia junto com seus coleguinhas de sala de aula, de turma do colégio. Jaque, vou te interromper só um pouquinho para esclarecer, perguntar. Você fala de um grupo que se reuniu e que deu ideias e que quis ajudar algumas entidades. Começamos com a SCAN, mas a coisa foi indo, né? Assim como você falou. Esse grupo são de pessoas voluntárias, são amigos. Você citou várias pessoas, mulheres, né? Escola de alguém. Então, conversa e conta um pouquinho mais pra gente como é que funciona esse grupo. Quem são essas pessoas que fazem parte da tua vida neste viés social? O grupo Jaques e Batizadas, ele começou de uma brincadeira, de um erro meu no Facebook. Na época, em 2017, eu fazia curso de fotografia com a doutora Miriam Cardoso, que também a Elizabeth Padilha estava no mesmo grupo. Exatamente. E tinha a Jaque Zátera, que era minha vizinha. Eu morei por 11 anos na Tronca, esquina com a Visconde de Taunay. E a Jaque Zátera tem a loja dela lá na Sarmento Leite. E quando eu casei, eu não sabia nada de cozinha. E aí eu comprava comida lá na Jaque Zátera e dizia pro meu marido que era eu que fazia os bifes milaneses. Jaque por Jaque. Jaque por Jaque era uma Jaque. E aí, um dia,
eu mandei que tinha que fazer uma foto de flores. Era um desafio, que a gente se lançava via Facebook. Que eu acho que a juventude nem sabe mais o que é Facebook. Então, eu botei, e como eu estava com muita pressa no escritório, eu peguei a primeira Jaque da fila e mandei, que era a Jaque Klemer, que eu não a conhecia pessoalmente, somente o esposo dela, o Sandro Klemer, por causa da minha amiga em comum, que era a Lauren Stalivieri, que hoje mora na Itália. E aí, ela disse, vamos marcar um café quarta-feira. E, infelizmente, na quarta-feira, nós nos encontramos no funeral da minha querida amiga Klenar. Ah, sim. Aí, eu conhecia a Klenar. Infelizmente, né? Aí, eu disse para ela, não, isso não está valendo. E na sexta-feira, ela largou no Facebook, quem for Jaque, venha no Murilo, aqui perto, né? Murico, aqui, aquela cervejaria aqui na Júlio. Tinha 13 Jaques. E aí nasceu o grupo das Jaques. Depois evoluiu. Ele evoluiu. Nós fizemos vários encontros de Jaques e um dia a Jaque Cavagnoli levou a Giane Schuller. Ela disse, mas ela não é Jaque. Aí eu disse assim, não te preocupa. Ela só pedindo desculpa. Eu digo, Giane, não te preocupa. Se é esse o problema, eu vos batizo Jaque. E aí, a brincadeira cresceu e veio. Berbaras batizadas. Tá aqui uma que pode contar a história dela. Muito bem. Então, nós, desde 2017, nós fazemos encontros, que a Clau também participou em todos, praticamente. A Elizabeth participou de vários. Que nós Jaques batizadas. Jaque batizadas. E a gente sempre tem um cunho social. Ou tem que levar um item de higiene, ou um alimento, ou fralda. Alguma coisa a gente sempre mobiliza o grupo. E esse aqui, eu acho que foi a maior mobilização nossa desde que começamos. Eu acho que foi o evento de maior sucesso, o evento de benemerência de maior sucesso do grupo. Porque nós arrecadamos, tá? R$3.400 e nós fizemos doações que totalizaram 3.409,27. Eu dei R$2 e a Rejane Peruquim deu 7,27. Quer dizer, tudo com nota, tudo no grupo. Nós temos uma página no Instagram, que é Jaques Batizadas, que inclusive vem uma doação via o grupo de um senhor. Então, essas mobilizações, elas nasceram de sonhos de estar presente na sociedade. Porque juntos somos mais. Muito bem. Então, agora bem entendido, também aqui na X-Play TV a gente também quer ser Jaque. O Chimia, nosso técnico, é uma Jaque, eu também ele sou. Ele vai ficar o Jack. Ele vai ser o Jack. Ah, o Jack. Jack das câmeras. Muito bem, gente. Adorei essa ideia. Achei muito criativa e o jeito que o grupo também aumentou com a inclusão dos batismos, vamos dizer assim. Sim. Então, hoje tem gente com muitos nomes. É um grupo democrático. E só tem mulher? Não, nós temos os meninos. Os esposos aí. São os Jacks. Mas olha... Os Jacks são os meninos. E as Jacks, as meninas. Desde 2007, isso vem progredindo. Adorei a história. Vamos passar para a Scan? Porque começou ali, né? Com as tortas, com ainda aquela ideia dos R$1.000 que foram aumentando e tal, até chegar a 3.400 e... R$3.400 em recebimentos. Que maravilha. Então, por favor, Elizabeth, como foi essa chegada das tortas na Scan? Como é que evoluiu? Eu e a Jaqueline somos amigas, fomos colegas de universidades. Nós corremos um longo tempo de forma conjunta. E eu me tornei presidente da Scan há 6 anos atrás. E a partir dali eu vim convidando amigos, né? Para que nos auxiliasse, né? Com doações, com voluntariados. E a Jaque prontamente colaborou em todos esses anos. Ela vem nos ajudando. Eu precisava fazer um almoço para arrecadar fundos, né, para a entidade.
E eu chamei a Jaque. E aí eu disse, Jaque, eu preciso levar os meus idosinhos. Não é só vender ingressos para arrecadar fundos. Ela prontamente fez um vídeo junto com os idosos, convocando todos os amigos delas e as Jack, né, para que eu pudesse financiar o almoço comunitário dos idosos. E foi surpreendente. Já o segundo ano isso, né, Jaque? Sim. E depois do almoço, nós paramos e conversamos novamente e nasceu esse projeto do Outubro do Idoso, né? E a Jaque veio e me disse, olha, Beth, eu vou montar um projetinho, né? Que vai se chamar tal. Tá bom. Nós vamos doar para a SCAM 3 tortas para que você faça a festa do final do mês para eles, né? Ok. Aí eu convidei a Isabel, lá do Mercado do Queijo, também para nos auxiliar nessa festa para eles. E ela prontamente também nos atendeu. Aí a Jaque veio com o projeto e começou, ela disse, Beth, vamos lá, vai dar certo. E realmente deu certo, né? Como é que foi a receptividade? No projeto foi ótimo, tanto que ela ampliou e está atendendo mais outras entidades, né? Sim, mas nasceu isso. assim, de um pedido que eu precisava comemorar o mês do idoso. Eu todos os anos tenho ampliado a participação, porque a SCAM é a entidade mais antiga de Caxias do Sul. Tá? Quantos anos tem? 85 anos. Uau! Sim. É como os idosinhos. Como os idosinhos, né? Como os idosinhos. É que a SCAM era uma entidade que foi criada para pessoas carentes, pessoas que vinham de fora de Caxias do Sul para trabalhar em Caxias e não tinham locais para ficar. Uhum. Então, o Eusébio de Queiroz, juntamente com... Eu não sei se é avô ou bisavô da Denise Foquesato. Criaram a entidade. E ali era uma espécie de abrigo para essas pessoas. Com o decorrer dos anos, a entidade foi transformada para atender idosos, né? Porque hoje está muito mais fácil, né? Quem vem de outras cidades trabalhar em Caxias, no nosso polo, né? E até tem outras entidades para receber esses migrantes preparadas para isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, nós atendemos 96 idosos em situação de vulnerabilidade ali. Parabéns. Isso. Além deles, a gente atende sempre a família, né? A família, os animais. Olha, que interessante. Fala mais sobre isso. Atendimento aos animais da família ou ligados ao idoso ou à idosa. Eu incentivo muito eles a terem um animalzinho. Não precisa terem muitos, mas terem algum animalzinho, porque é uma forma deles receberem mais carinho. Não é eles que dão para o animal. É o animal que dá para eles. E se sentir útil também. Exatamente. Eles terem um compromisso. Eles terem um compromisso que o trato, que a limpeza, que a medicação do animal é eles. Assim como no Pátina. Eu também fiz um projeto com o Pátina, tá? E lá eles também trabalham com os animais. É uma forma deles se reeducarem, deles se reabilitarem através dos animais. É que se faz muito conexão, né? Relação, conexão, afeto. Isso cura. Laços, né? Laços. O Outubro Rosa eu achei interessante porque eu vi na Jaque, a criação do Outubro Rosa, eu vi na Jaque uma forma que eu também penso e a gente nunca trocou essa ideia, que é integrar os projetos. A SCAM não trabalha somente com o idoso, ela trabalha com a família. Nós, juntamente com um outro projeto,
que é Plantando Amor, Recebendo Felicidade, mais ou menos assim o nome, tá? Da Rosângela Santos, onde a gente busca no interior, né, nos distritos, alimentos e nós doamos. Além dos nossos idosos, nós distribuímos para creches em vários bairros, Mariane, Serrano, em vários bairros. Além disso, eu busquei auxiliar o Pátina, eu busco auxiliar as entidades que atendem crianças, né? Porque a nossa função social ultrapassa a SCAM. Tá certo. Vocês falando assim, é uma rede. Exatamente. Né? Vai se estabelecendo as conexões, os nozinhos da rede, e aí vocês acabam todos se conhecendo também, né? Quem ajuda aqui também ajuda lá. Exatamente. Então, eu vi no projeto Outubro Rosa uma coisa muito positiva que é... O Doce Outubro? O Doce Outubro, desculpa. Mas é que eu sou símbolo. É que tu tá com o símbolo, eu tava olhando pro teu... Exatamente. Eu sou ativista de tudo. Eu sou ativista de tudo. E aí eu vi nesse projeto uma ampliação da visão. Integrar todos os projetos. Sim. Tem como a gente se ajudar, né? Tem sim. E aí, chegamos na Clau. Então, como é que você entra nessa rede? Qual é o teu nozinho especial aí? Bom, eu comecei no grupo, né, das Jaques, mas eu e a Jaque, a gente já tem uma ligação de muitos anos, né, como amigas, clientes, né, ambas, uma é cliente da outra, ela era minha cliente no consultório, eu vice-versa, então assim, nossa amizade transcende um pouco, já há mais de 20 anos que nós nos conhecemos, e há um tempo atrás, então, acabei participando de alguns eventos com ela, e ela acabou me colocando, então me batizou, né, virei Jaque, e entrei no grupo das Jaques. E dentro do possível, eu sempre gostei de participar, assim, desse social, né? De olhar para o outro, de não ficar envolta no próprio umbigo. Inclusive, eu tinha, há muito tempo atrás, eu ia muito no Jardelino Ramos, então ajudava na Casa da Criança. Eu ensinei a minha filha desde nova, né? Chegava final do ano, a gente fazia um tour pelos brinquedos dela. E aqueles que ela não brincava mais, a gente fazia um monte de brinquedos e doava lá no Jardelino Ramos, na Casa da Criança. No início ela resistiu um pouco, mas aí eu cheguei lá para a moça na primeira vez. Eu disse que eu gostaria que ela fosse junto comigo quando as crianças estiverem recebendo o presente. Que eu quero que ela veja a reação das crianças. E depois daquela primeira vez, a resistência dela foi por água abaixo. Chegava final do ano, ela mesma já dizia: mãe, eu já fiz aqui a minha separação, vamos lá na Casa da Criança levar para as crianças. Clau, só assim para pegar o gancho, não perder. Às vezes nós precisamos ter o contato, né? Não só na teoria, existem as pessoas em vulnerabilidade, existem as crianças carentes no bairro tal, mas se você não vai, se você não enxerga, vivencia, não olha no olho dessas pessoas, outros seres humanos. Não toca, né? Às vezes não é. E eu sei Isso que aí. aquilo pra mim foi muito importante, porque eu vi, ela tava muito chateada a primeira vez que ela tinha que doar os brinquedos dela. Ela não tava nem um pouco feliz com aquilo, sabe? E eu disse: não, você vai junto comigo. E aí, Olha quando aí. chegou lá, eu pedi pra moça: a gente pode? Eu gostaria que ela visse. E ela disse: não, podem entrar. Quando ela viu e percebeu a alegria daquelas crianças, o brilho no olho, assim, aquela satisfação, enfim, eu não sei nem dizer, porque eu me emociono só de lembrar disso. Hoje a minha filha já está uma mulher, né, com 27 anos, e desde então ela criou essa coisa de ajudar, né? Ela sempre participa, ela sempre... essa ânsia de querer participar também da vida do outro e de colaborar na medida do possível. Eu acredito que com isso... estou muito orgulhosa e satisfeita com a educação dela, né? E eu acho que isso a gente tem que plantar desde cedo. Eu me lembro, acho que ela deve ter os seus 5, 6 aninhos. E desde então, ela motivou, né? Ela despertou nela esse olhar para o outro, né? Que a gente tem tudo e a gente não imagina, às vezes, as circunstâncias de como é a vida dessas pessoas, né? Sim, a correria, as bolhas, como a gente fala, né? Então, bem importante não só olhar, mas vivenciar. Vou pegar a tua palavra. Exatamente. E aí, a Elizabeth estava falando que ela
começou com este social a partir dos idosos. Você começou a partir das crianças. E aí chegou na Casa Anjos? Isso, aí há um tempo atrás, em 2019, a Stanis Guerra era madrinha desses 15 anos da Anjos Voluntários e nos convidou, a mim e a Jaque, eu fui. Eu confesso que antes eu não conhecia o trabalho da Isamar, não conhecia a Casa Anjos. E não sabia nem, na verdade, do que era, né? Quando cheguei lá, para mim, foi de todos os eventos que eu já fui, foi o mais emocionante que eu participei. Porque você proporcionar para essas crianças uma festa de gala, né? Uma festa social, com toda a pompa e circunstância, coisa que às vezes eles jamais poderiam sonhar. E ver eles vivenciando isso, né? É como se você trouxesse dignidade e às vezes despertando um sonho. Se você sonhar, se você for uma pessoa legal, você consegue fazer as coisas. Tudo é possível desde que você creia, desde que você acredite nisso, né? Então, desde aquele primeiro dia, eu fiquei, assim, encantada com o trabalho da Isamar. Eu sou uma fã dela e ela sabe disso. E pelo trabalho que ela desenvolve, por esse apoio às crianças, porque eu acho que tudo vai começar ali, né? É o que a gente vai plantando, de repente, até para ser uma criança, um adulto responsável pelo idoso, uma criança que não vá se envolver com drogas, porque, claro, o trabalho da SCAN é maravilhoso, a gente tem que respeitar, a gente tem que valorizar, mas se você puder intervir antes da criança ir para a droga, antes que aconteça aquilo, eu acho que é ainda mais fundamental, né? Então, ela começa na semente, no plantar, e a gente depois, hoje, quando eu fui, quando a gente foi lá levar as tortas no Dia da Criança, no dia 11 de outubro, um dia antes do Dia das Crianças, a gente pôde perceber a educação que essas crianças têm, sabe? Você não vê desrespeito, você não vê maus modos, né? É uma criança que está sendo preparada para um futuro realmente digno, né? Uma vida digna, um ser humano com caráter e com dignidade. Então, para mim, eu não sei, me emociona, né? É uma casa, eu procuro ajudar a todas as outras, já que sabe, sempre que possível eu tento me engajar nas campanhas, em todas que a gente abraça, porque inclusive as Jaques, a gente tem essas campanhas que a gente faz, mas a gente também abraça muitas vezes projetos de outros, certo, né? De outras casas. Então, sempre procuro me engajar, mas a Anjos Voluntários, a Isamar sabe, né? Que mora no meu coração. A Isamar já esteve aqui com a gente nos contando desse trabalho lindo dela também. E me lembro de algo que ela disse, que não é só ir ali e dar o que a criança precisa, às vezes que é uma comida, uma roupa. É além, é esse preparo para a vida. Porque às vezes, e segundo também o que vocês estão falando e o que a Isamar também falou, às vezes as pessoas, assim, quando são muito vulneráveis socialmente, não se dão nem ao direito de sonhar. É como se você não pudesse. Sonhar é para quem tem as condições. Então, você proporcionar esse lado, eu posso sonhar e eu posso concretizar, né? E ser preparado para isso, nossa, é uma maravilha. Exatamente. E aí também já facilita toda a rede, né? Até que a pessoa chegue aqui em entidades como a SCAN. E você vai ser madrinha. Esse ano eu fui surpreendida, né? Positivamente surpreendida de ter sido escolhida, então, para ser madrinha de uma das crianças. Porque nessa festa, nesses 15 anos, que é uma festa de 15 anos, que vai acontecer na sede social do Recreio da Juventude, no dia 10 de novembro. Eu convido a todos já para participar, porque é uma festa linda, é uma festa emocionante. Então, estão todos convidados. Por favor, participe. Ainda há mesas, ainda há lugares. Será um jantar, ingressos, né? Por favor, participem, abracem essa causa, abracem essas crianças, porque é indescritível a emoção que vocês vão sentir. Muito bem. Vamos voltar então. Lá se vai a Jaque, seu grupo de Jaques e batizadas, né? Chegamos na SCAN. Aí, como teve muita colaboração, mais dinheiro do que vocês pensavam também, né? As pessoas responderam dessa forma tão significante.
conseguimos ajudar a Casa Anjos. Levamos 4 tortas, R$580 dia 11, para os 2 turnos. 2 tortas no turno da manhã e 2 tortas no turno da tarde. Para um lanche diferenciado na véspera do Dia das Crianças. Muito bem. Aí comemoramos o Dia do Idoso, comemoramos o Dia das Crianças, mas teve mais. Teve mais. E agora, ela foi falada uma palavra aqui que foi sonhar, né? Eu comecei aqui o meu texto para me apoiar, para mim não me perder na Exploit TV, que nos recebe tão carinhosamente no E-Social. Obrigada. Como nasce uma ação social? Como se constrói um sonho? Como se concretiza um desejo no mundo material? Sonhando com ternura. E agora, Elizabeth Padilha, porque a nossa ternura, ela extrapolou os limites e conseguimos também ajudar no Murialdo Santa Fé com brinquedos infláveis, sobrou R$500. E eu quero que tu me passe agora, aqui, ao vivo, que nós estamos lançando a campanha Telhado Novo da SCAM. Então, eu gostaria que tu me passasse o CNPJ, pode digitar aqui, que eu estava olhando o celular, não era olhando o Instagram não, pessoal. Era me comunicando com a Rejane Peruquim, que tu vai passar ali o número do CNPJ e ela vai fazer o primeiro aporte da reforma do telhado da SCAM de R$500, que foi o nosso saldo positivo. Olha só, a SCAM vai ganhar um telhado novo. Nossa. Muito obrigada. Essa é uma das nossas metas do ano de 2023, é reformar o nosso telhado. Porque desde que eu estou na SCAM há 6 anos, todo inverno é a mesma luta, né? Nossa, é um belíssimo início. Aí. Como se faz multiplicar o dinheiro? Porque... não é só o que as pessoas contribuíram, é o que vocês estão conseguindo fazer com cada tostão que vem. Eu achei incrível. E ainda tem mais. Na verdade, vai lá, Jaque. O que nós fizemos? Parabéns. Primeiramente, a gente fez a captação, fez os pedidos de Pix, né? E a gente botou para uma tarde feliz. E aí, quando chegou nos R$2.000, né? Eu disse para as gurias, não vamos encerrar a campanha. Vamos deixar o que entrar, vamos atender uma entidade surpresa, que na minha visão era a Pátina. Uhum. Porque nós temos uma baita parceira também, que também reduziu o custo. Então, a gente faz laços, né? Então, o mercado do queijo, a Isabel, ela vai atrás dos fornecedores, consegue preços menores. Eu fico cuidando lá no Via, quando tem as ofertas E a gente foi bem no dia, eu e a Rejane, ao meio-dia, porque todas nós trabalhamos. A Rejane tem o trabalho dela, a Clau tem o dela, a Elizabeth é advogada como eu. E aí, no meio-dia, debaixo de uma chuvarada, nós fomos lá comprar. Para pegar itens que são mais difíceis de consumir, né? E levar papel higiênico, achocolatado, leite em pó, biscoito. E nós entregamos segunda-feira agora, dia 23. E foi muito emocionante lá na fazenda da Pátina. E esses R$500 foi o saldo. Então, passou ali Então, manda para a Rê, vamos depois esperar o Pix. Porque isso é uma forma da gente mostrar para a sociedade caxiense que todo mundo pode. Eu me engajei, o Frei Jaime Bétega me convidou há um tempo atrás para fazer parte dos... ele chama de embaixador. Uhum. Eu prefiro madrinha. Ah, sim. Porque o embaixador... geralmente ele se vincula a alguma coisa que vende. Vende um país, vende uma marca. E a gente não precisa vender nada. Nós, como comunidade, nós somos seres comunais. Eu acredito isso do fundo da minha alma. Não existe o indivíduo. Isso foi uma construção teórica muito filosófica do rompimento do feudalismo para um capitalismo iniciante, daquele ser idealizado, um rei, um imperador. Mas não existe ser individual. Nós estamos aqui hoje. A Exploit TV existe porque alguém cuidou. Eu tenho uma antropóloga, agora me fugiu o nome dela, que ela disse uma frase... que quando eu li aquela frase num outro livro
do Leonardo Boff. O ser humano começou a ser civilizado quando se descobriu um osso remendado. Naquela ossada de milhões de anos, tinha um fêmur, onde era visível que ocorreu uma fratura. E alguém levou aquele homem nas costas. Alguém cuidou. Alguém cuidou. Alimentou, alguém cuidou daquele ser humano e não o deixou... à deriva. À deriva, né? Porque Sim. normalmente um animal, se ele vê que o osso está machucado, ele abandona, né? Ele segue o seu caminho, ele segue o seu rumo e não, não fica cuidando. Tem botão de sininho. O ser humano, não. Ele abraça, ele cuida, ele protege, né? Até que ele esteja em condições de se reerguer, em condições de sobreviver sozinho, né? Isso aí. Por isso que nós sobrevivemos. Como raça. Por isso que estamos aqui. Porque a gente se ajuda. Muito bem. A Jaque tá ali ainda, organizando um Pix. Depois eu mando, Mas então. ótimo, vamos lá. A gente estava conversando nos bastidores, né, antes de começar o podcast, que muitas vezes nós somos, eu vou falar de um modo geral, nós somos preconceituosos em relação a alguma parcela da população carente. Sim. Às vezes você tem preconceito em relação aos moradores de rua, outras vezes acha que as famílias que recebem os auxílios, é porque o pessoal não quer trabalhar, aí então fica só recebendo os auxílios, né? Coisas que a gente escuta. Ou então as pessoas que entraram no mundo das drogas. E aí a Jaque estava contando pra gente sobre o preconceito especial dela, né? E aí, bem, vamos ver onde estão os nossos e vamos trabalhar esses preconceitos, porque o preconceito é isso, é preconceito, é antes de você ter a informação. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho aqui dessa tua experiência de renovação do olhar em relação a essas pessoas, em especial que estão lá na Pátina e que são bastante ajudadas pela entidade. Desculpa só interromper um pouquinho, né? Mas é uma frase que me veio agora e eu sou daquelas assim, que se eu não falar na hora eu esqueço. Eu acho assim que todos nós temos preconceitos. Aqui, nenhuma de nós aqui é um ser elevado, sem preconceitos, sem defeitos. Todas nós temos algo em nós para desconstruir. Isso é, preconceitos que a gente tem que rever, né, que foi nos ensinado pelo pai, pela mãe, pelo avô, enfim, pela própria vida, que às vezes nos faz ter preconceito com determinada pessoa, por umas circunstâncias que aconteceu conosco, ou com um parente da gente. Então, a gente sabe, ou com mesmo os noticiários, né? E todos nós temos esses preconceitos. E a gente tem que se desconstruir dia a dia. Não é porque nós estamos aqui, né? Que antes que a Jaque relate digamos assim, a vivência dela, a experiência dela, todos nós temos, né, algum preconceito, todos nós temos alguma aversão a determinadas atitudes. Eu não digo nem ao ser humano, mas a atitudes, a forma de vida do outro, né? A gente julga muito, todos nós temos isso. Impossível dizer que alguém não tenha, né? Sim. Todos nós temos. Então, é importante ouvir as histórias, escutar como a pessoa chegou naquela circunstância, o que levou àquela circunstância, porque daí sim a gente passa a entender, passa a ter empatia, né? Pelo outro e pela história do outro. E aí você se abre. E aí, coração... com essa empatia e essa relação, você também, escutando outros pontos de vista, né, e tendo essa abertura, vai tendo conhecimento, informação, e aí o pré-conceito, que é um conceito pré-concebido sem a informação e sem o conhecimento, se desfaz. Então, tá aí o caminho. É um caminho, muitas vezes, difícil de trilhar. Ou as pessoas não estão interessadas. Mas aqui é um grupo de pessoas interessadas em derrubar preconceitos e eu adoraria ouvir tua história. Tu sabe que isso aqui eu escrevi esse texto em 2014. Por motivos próximos à família do meu esposo, nós precisávamos entender um contexto como advogados para trabalhar uma situação que era grave, mas que nós não tínhamos, digamos, todas as ferramentas
eu diria, psicológicas, mesmo antropológicas, de sociedade mesmo. Porque o advogado, ele tem que se munir também de outros conhecimentos afins. A advocacia é uma área que a gente trabalha com o humano, né? E aí, eu descobri, através da catedral, né, que eu... conversando com as senhoras ali da catedral, que eu podia ir na Pátina, nas reuniões que ocorrem ali do lado da Casa Madre Teresa. E eu fui numa reunião. E nessa reunião, eu vivenciei a dor de pais, de mães, de avós, né? Então, aquilo me tocou profundamente. E aí eu voltei para o escritório e fiz um texto que eu tomo a liberdade de ler, porque a Pátina precisa muito. Isso, a sociedade caxiense precisa muito, muito ajudar a Pátina. Porque a Pátina, ela pode ser uma esperança. Como disse a Elizabeth Padilha, não é só a pessoa que está sendo atendida. Não é a pessoa que fica no processo, mas é a família dessa pessoa. O bairro, como disse a prof, o bairro que melhora. Porque os vícios, eles podem vir de muitas circunstâncias. De um deslocamento social, de uma falta de se encaixar em algum processo, de uma fragilidade que a gente possa desenvolver em qualquer período da vida. Então, nasceu o Pátina. Passagem de amor que transforma uma vida e neutraliza a maldição da droga como uma amnésia curativa da dor vivida durante a escuridão. Isso veio para mim lá dentro. Lá, enquanto eu escutava e pouco falava, que é bem difícil para mim. Eu também me curei, eu também tive que parar e ouvir. E a gente fica num círculo, né? Todo mundo um do ladinho do outro. E aí veio aquele, digamos, o tapa de luva de pelica na Jaqueline, que achava que sabia demais. Não gosto de drogados. Não suporto suas histórias. Vítimas de pais opressores, diminuídos pelo irmão mais inteligente, substituídos por um amor aventureiro, trocados ou esquecidos pelos amigos e familiares. E diz que diz e segue dizendo. Mas olhando para o lado, meu coração ficou em pedaços quando vi o jovem rosto prematuramente enrugado pela aflição de uma mãe desesperada que não sabia aonde recorrer, em que porta bater. Se existe esperança, deem à mãe. Se existe uma chance, que seja dada ao pai que segura nos braços o filho alucinado. Minha ajuda é nada, meu esforço é pouco, mas a esperança tem um poder de superação, de renovação, de reconstrução. São 12 passos, são 9 meses. Desintoxicar, mudar, reingressar. Não podemos deixar esta luz apagar. Não é justo matar a esperança, pois a Pátina pode ser o último resgate. Uma alternativa possível às famílias destruídas pelo vício, caladas pelas lágrimas copiosas da perda do filho, irmão, pai ou amigo, desintegrado pelo vício. Não julgue, ajude. Nós devemos honrar o maior bem que podemos exercitar, a esperança, que proporciona a rendição. Então, a Pátina vai completar 30 anos, gente. Vai ter eventos no mês de novembro, missas, a abertura da fazenda à comunidade. E eu, assim, fortemente, eu digo para as pessoas, vão até lá. Entrem em contato. Não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão de exercitar a humanidade. De amparar, de cuidar, de zelar. Então, eu vivenciei isso e foi muito transformador para mim. E eu acho que muitas pessoas podem se aderir em causas que mais sintam afins, né?
O voluntariado, ele é amplo. Temos os animais, temos os idosos, temos as crianças, temos aqueles que estão no processo de reconstrução de laços. Nós temos muitas oportunidades. Não perca a chance de se melhorar. Muito obrigada por esse texto. Deixou, acho, todo mundo assim bem emocionado. Muito obrigada pela humildade também, né, de colocar ali sua fragilidade quando havia essa falta de entendimento e compartilhar com a gente o processo transformador. É isso, desintoxicar também a gente, né? Nosso coração, nossa mente. Né? Os nossos sentimentos. Nossos sentimentos. Muito obrigada, Jaque. Eu gostaria também que a Elizabeth e a Cláudia deixassem uma mensagem, assim, na nossa finaleira. Bom, pode ser? Eu também conheci a Pátina num momento de muita necessidade, não que esteja muito diferente, né? Eu montei um projeto lá para levar mais animais. O projeto do Pátina é excelente. A gente vê o crescimento deles, né? Depois que entram na fazenda. O texto da Jaque convida para que as pessoas vão, não precisa ser um voluntário, mas vá lá e veja como o ser humano que for atendido pode evoluir, pode melhorar. A Clau falou anteriormente ali em questões de educar, de mostrar para a filha dela como é que funciona. Eu quero dizer para vocês que os nossos idosos chegam ali muito mais do que a palavra vulnerabilidade. Às vezes eles não sabem comer. E quando a gente começa a aplicar o projeto, você vê o quanto o ser humano cresce. E sempre é tempo, né? E sempre é tempo, não precisa ser criança. Olha, é essencial a questão da educação. Melhorar a educação. Ensinar a nossa criança para que não seja um drogado, para que ele tenha uma evolução de forma saudável. Todos podemos ter. Porque o idoso que está ali, ele não esperava isso. Imagine que são pessoas de 70, 80, eu tenho idosos de 90 anos ali. Há 90 anos atrás não existia essa realidade aí. Né? Ele está sofrendo com a nossa modernidade errada. Então, o projeto, como as crianças são educadas, Clau, é nós que estamos falhando. É nós que estamos falhando. Mas todos os projetos educam os animais, educam os idosos, educam as crianças, educam os alcoólatras, educam os da drogadição. Qualquer projeto vale a pena ser voluntário. O crescimento é assim, ó, de um ano para o outro, é uma coisa assim absurda. A gente fica pasma como a pessoa muda o seu comportamento. Anteriormente também, durante a tua colocação, eu queria fazer algumas e a história foi tão boa que Você não quis interromper. Eu não quis interromper. Aí, tu vê, os nossos idosos, eles não têm o gás do mês. Eles dependem da cesta básica, muitos deles. Quase 90%. E todos eles fizeram doações agora para o pessoal que sofreu com as enchentes. Olha aí. Um deixou um azeite da sua cesta básica, o outro deixou a própria cesta básica. Então, eles também estão aprendendo a serem voluntários, a serem solidários. É assim, ó, o projeto social é apaixonante. Quando eu cheguei na SCAM, para mim era só uma entidade, assim, vô e vó é o meu vô e a minha vó. Hoje eu vejo como o idoso é importante na sociedade. Porque é tudo maravilhoso essa modernidade, internet, Instagram, Facebook. Sim. E o básico da educação. A experiência. A experiência. Então, a gente cria alguns trabalhinhos com as crianças, com os adolescentes do Colégio São José.
que vão lá interagir. Eu levo animais na SCAM para passar uma tarde, 1 hora, 2 horas, para eles fazerem um carinho. Coisa assim, é obrigatório. Eu conversei com a Jaque não faz muitos meses, a gente conversou sobre isso. É obrigatório nós interagirmos entre os projetos para ele, assim como o teu Outubro Doce aumentou, né? Que eles também aumentem, assim, que a gente consiga ampliar cada vez mais o voluntariado, a disponibilidade das pessoas. Não precisa o cidadão passar o dia inteiro. Eu não sei passar um dia da semana sem ir lá na SCAM. A maioria dos dias eu vou de manhã e vou de tarde. Eu recebo muito mais do que eu dou para eles. Eu recebo todos os dias um presentinho. É uma bobagenzinha do camelódromo, é uma florzinha, é uma folhagem. Um docinho, uma bolachinha. Se eu passar e beijar a senhora, prof, eu tenho que beijar esse, tenho que beijar esse. Eu acabo estragando a aula da prof, da educadora social. Né? E então, é tanta coisa, é tão gratificante que você não consegue. Tipo assim, eu preciso participar desse evento da Jaque, eu preciso participar do outro, eu preciso do outro. Mas tu vai gastar muito. Alguma contribuição a gente tem que trazer para a sociedade. Né? Não podemos jogar só nas costas dos nossos governantes. A gente precisa começar a construir um mundo melhor, com mais empatia. Já, é urgente, já estamos atrasados. Estamos atrasados, até com a natureza. Muito bem, então, Clau, por favor. As meninas já falaram quase tudo, né? Eu acho que me sobra pouco para acrescentar, assim, de novo. Eu reforço tudo o que elas falaram, eu acho que é isso. Como eu te disse, eu vivenciei na criação da minha filha, achando que isso sempre foi importante. Eu sou dentista de formação e durante um tempo também fiz atendimento voluntário lá na Casa da Criança. 1 vez por semana eu ia lá. Você não precisa contribuir financeiramente. E não importa também a quantia. Eu acho que qualquer quantia é válido, qualquer saco de arroz, qualquer saco de açúcar que você puder dispor, né, é importante. Podem ser várias, não precisa ser uma causa só, né? A gente sempre contribui pouco que você puder. A Jaque sabe, me conhece um pouco mais. Eu acho assim, todas nós temos problemas. Não necessariamente financeiro, ou já passamos por problemas financeiros, ou não é o dinheiro em si, né? Não. A gente não precisa, mas eu tenho que ser milionária para ajudar. As pessoas acham assim, quando eu ficar rica eu vou ajudar. Quando eu tiver me aposentar, quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou ajudar. Não, isso transcende a riqueza, porque a riqueza, eu digo, é a riqueza espiritual, porque você vê a alegria do outro, você vê a realização do outro, você vê a felicidade do outro, é algo que não tem preço. Perfeito. É algo que não tem preço. Esse amor contagia, essa alegria contagia. A gente sai de lá achando que o mundo é um lugar bom de se viver. A gente sai de lá olhando que existem pessoas... Sim, existem gente ruim, existem pessoas ruins, mas a maioria... O mundo é feito... A gente sempre vê muito noticiário. Eu tenho confessado que eu tenho deixado um pouco o noticiário de lado, tá? Em geral, todos. Porque eu quero fazer parte de um mundo que eu acredito... utópico para alguns, eu não sei, mas eu quero acreditar que o bem é maior. Que as pessoas, de um modo geral, prevalece o bem. Prevalece a boa vontade, prevalece a parte amorosa do ser humano. Que a gente está esquecendo isso porque ficou brega, ficou... não, o mundo é dos espertos, a gente cria criança. Tu tem que ser o melhor, tu tem que ser... o importante é você ter dinheiro, teu sucesso é medido por dinheiro, é medido por posição social. E isso a gente sabe que é uma ilusão. A felicidade mesmo, a riqueza está em poder contribuir e poder deixar alguma coisa para o mundo. Poder deixar alguma coisa de dizer, eu contribuí com isso. Naquele momento eu fui útil, naquele momento eu tive o meu valor, né? Então, isso para mim é o fundamental de tudo. Como eu digo hoje, eu não sei se a minha filha vai ser rica, se ela vai ser uma advogada de sucesso, se ela vai ser uma juíza, mas eu sei que eu deixei um ser humano melhor para o mundo.
né? Um ser humano que tem empatia, um ser humano que tem amor ao próximo e se condói, né? Com todas essas coisas da vida, que acontece sim, mas a gente tem que ser maior do que isso. E o pouco que você doa e você vê o bem que você está fazendo, é muito melhor do que só assinar um cheque e fazer o depósito. Participe, visite, né? Não precisa ser toda semana, pode ser cada 15 dias, pode ser num evento, pode ser de alguma forma que você vá lá, viva, veja. Claro. Por exemplo, os nossos idosos, se você tirar 20 minutinhos do teu dia, não precisa ser toda semana, não, todo dia. 20 minutinhos que tu pare e converse com eles, eles só querem atenção. Só escutar, né? Só escutar já tá bom. Tu pode escutar a história deles? Ótimo! A minha roda de conversa, uma vez por semana, nas sextas de tarde, eu não trabalho no meu escritório, eu vou lá. As minhas rodas de conversa, é sempre a mesma coisa. Como é que foi a semana de cada um? Ponto. Daí não acaba mais nunca aquilo, não chega a hora do lanche nunca, né? É só tu escutar o outro lado, tu já tá fazendo muito pela outra pessoa. E a gente sai de lá, daquele momento, se sentindo muito bem. Parece que você ganhou o teu dia com todos os meus problemas que eu tenho, óbvio, todo mundo tem. A gente esquece. A gente sai de lá dizendo assim... Ai, como a vida é boa, sabe? Como foi bom ter feito isso. Então, se você tá depressiva, eu vou te dar muito melhor que Rivotril, muito melhor do que qualquer tipo de tratamento, sem querer desmerecer, cuide de alguém. É óbvio. Assuma a responsabilidade, se comprometa com alguma causa, sabe? Eu acho que não abandonar, é óbvio, o tratamento convencional, não, quem sou eu? Não sou médica, como eu digo, mas... se doe um pouco, tire um pouquinho do teu tempo para olhar para o outro, para cuidar do outro, que você vai ver que aquele problema que você achava que tinha, às vezes não é tão grande assim, né? Você começa a olhar para ti e dizer assim, nossa, como eu sou abençoada, né? Eu tenho saúde, eu tenho onde dormir, eu tenho um teto, eu tenho água encanada saindo da minha torneira. Então, a gente começa a agradecer pelas pequenas coisas que a gente tem, por aquilo que a gente se acostumou a achar que é normal, a gente se acostumou a achar como se fosse uma obrigação, né, um básico, aquilo, a gente percebe que, não, eu sou muito abençoada. Eu tenho uma cama quente onde dormir, no meu teto não chove, não entra água, eu estou segura, eu tenho um automóvel para me locomover, eu tenho as pernas, eu tenho os meus braços, eu não tenho vícios, sabe? Então, aí você começa a ver o quanto a vida te deu, o quanto Deus, a vida, o universo, enfim, a crença, Oxalá, né? A crença de cada um, o quanto você é abençoada, o quanto você é abundante. Então, o quanto você pode dar, né? Quanta abundância tem na tua vida, por mais escassez financeira, por mais escassez material, ainda você é mais abençoado do que aquela pessoa que está lá. Então, perfeito. Isso faz a gente crescer a gratidão por nós, sabe? Agradecer a cada pequena coisa que a gente tem. As amigas, né? O grupo que a gente convive, um grupo de gente de caráter, de gente empática, de pessoas que se abraçam e que uma ajuda a outra, mesmo que não, né? A gente sempre tá ali, não, olha, qualquer coisa, né, que eu puder ajudar, onde eu vou lá, né? E é 84 mulheres, gente. Olha, é muita gente. É bastante. E mais uma coisa, como a Cláudia falou, como a Elizabeth, por exemplo... Nós tivemos o barítono Diogo Limone, ele vai cantar no dia 30 de outubro na SCAN. Ele vai dar a sua arte, o seu talento. Então, não é só dinheiro. Não. É se dispor, é levar. E eu sempre digo, assistam, vão às peças de teatro, vão nas apresentações musicais, participem da sua comunidade. Tem projetos lindos, tem o Dandô, tem o Tarô, existem processos, tem o Cinema Nordovaz, onde os custos não são tão altos. A Orquestra Sinfônica, quase praticamente todo final de semana eles se apresentam em algum lugar de por graça. Condições básicas, por valores assim praticamente irrisórios. Simbólicos ou gratuito mesmo, levando 1 quilo de alimento. Então, a gente pode viver melhor. Prestigiar a arte do outro, prestigiar o trabalho do outro. Tudo é sua comunidade. Verdade. Muito bem. Olha, garotas, a gente termina com aquele suspiro, né? Tudo isso que vocês falaram e que enche o coração,
né? E como é necessário. E adorei que vocês tenham dito que, no fim das contas, o dinheiro é o de menos. A gente precisa para consertar Sim. o telhado, claro que precisa, né? Convidamos a E todos. muito obrigada, né, já que a todo mundo que colaborou, que contribuiu e que ajudou esse outubro ficar mais doce. Mas não é só isso, né? Todos nós, cada um de nós, tem um pedacinho seu que pode dar, nem que seja para uma outra pessoa, um outro indivíduo, entre aspas, que esse indivíduo também tenha a sua comunidade, o seu entorno. Então, somos seres sociais, estamos todos juntos, unidos, a gente só precisa demonstrar melhor isso. Eu agradeço demais, assim, a presença de vocês, desejo todo o sucesso, aquilo que vocês entendem por sucesso, né? Desses relacionamentos das Jaques e Companhia Ilimitada. Nos sentimos também aqui na X-Play TV bastante acolhidos e muito obrigada pela sua companhia aí do outro lado, né? Que nos escutaram hoje e que também nós esperamos que o seu coração tenha ficado mais quentinho, mais acolhedor com todas essas palavras e atos tão doces. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.